Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu estava ouvindo o cardeal Newman falando sobre a igreja. Eu acho tão bonito quando a gente medita a igreja como uma obra divina, não como às vezes a gente até critica um padre, um bispo, uma atitude, um catequista, né? Critica um movimento, uma coisa, mas é muito mais do que isso. A igreja é divina, escolhida pelo próprio Jesus. E o cardeal, ele dizia assim: houve toda uma história, se a gente olhar toda uma história, desde o pecado de Adão e Eva e todas as coisas que foram acontecendo, quantas vezes o povo virou escravo do mundo, escravo do Egito, escravo não sei das quantas, e era necessário que homens de Deus fossem libertando esse povo, trazendo esse povo, inspirado por Deus como profetas, como patriarcas, como até reis, juízes, que Deus escolheu no Antigo Testamento. Interessante que lá no Antigo Testamento o profeta, depois de ter construído o palácio do rei, ou vamos dizer assim, depois ainda mais, depois de Davi, quando foi feito o grande templo de Salomão, existia um administrador. Você é o administrador. Você recebe a chave, né? E era uma chave simbólica que eles carregavam nos ombros. E quando sobe que não administrava direito a casa de Deus, nem o governo que o Senhor deu a Davi, disse: eu vou tirar a chave das suas mãos e vou colocar o cargo que você ocupa em outra pessoa. Chamarei meu servo Eliacim. Interessante, quando chama Eliacim, eu vestirei a túnica. Veja bem, isso lá no profeta Isaías. Eu vestirei uma túnica e colocarei uma faixa.
Lá não existia o sacerdócio que nós temos hoje. Mas olha como as coisas vão acontecendo, quantas lutas o povo teve que passar, quantas muralhas teve que enfrentar, exércitos poderosos vieram contra o povo de Deus, e o povo de Deus, às vezes um pouco, 7 sacerdotes marchando em volta das muralhas de Jericó, 7 sacerdotes e um pingadinho do povo que veio do deserto, entra diante daquelas muralhas com grandes soldados, um povo de gigantes, dizia assim a palavra de Deus, e no entanto Deus dá a posse daquela cidade para este povo pequenino, mas que era escolhido de Deus, o povo que era escolhido de Deus. Meus irmãos, eu vou tirar a chave da mão de Sobna, eu vou dar a ele assim, vestirei uma túnica, colocarei nele uma faixa, porei nas mãos dele a autoridade de um pai para aqueles habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá, e farei levar nos ombros a chave da casa de Davi. É interessante você olhar, você parece que está falando de Jesus. Tiraram toda a roupagem de Jesus no caminho da cruz, lhe arrancaram até mesmo sua pele, esfolaram, a veste de Jesus foi coberta de sangue. E qual é a chave colocada sobre ele? A chave colocada sobre ele, a chave da cruz. A cruz era a chave que agora abre as portas da eternidade, que abre agora as portas do céu. Os bispos e muitos mais tradicionais querem que nós tenhamos sempre Jesus crucificado, né? Por quê? Porque Jesus crucificado é o grande sinal da nossa chave, é a nossa chave para o reino. É preciso aprender com Jesus, é preciso olhar para Jesus, ele é a chave, e essa chave que é colocada sobre nós, a igreja. Tu és Pedro, sim, tu és Pedro. Você pode dizer, mas Pedro negou Jesus. Sim, Judas Iscariote negou, como é que diz? Traiu Jesus. Outro teve medo, o outro disse, se eu não ver as marcas do prego, eu não acredito, né? E aí, sim, homens e mulheres, pessoas, vamos dizer assim, frágeis como nós, mas que o Senhor diz assim, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Pode sofrer influências, pode sofrer tormentos, pode haver perseguições, pode, mas eles não prevalecerão, porque o Senhor colocou nas mãos de Pedro a chave. O que você ligar no céu, na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Então a chave estava na mão de Pedro. E quem quiser vir após mim, depois que Jesus carregou essa grande chave, a grande chave serve para cada um de nós. Quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. A chave é a cruz, não é o bem bom, como disse lá o bispo, né? O bispo lá, o cardeal Newman, falando, explicando, hoje em dia é o Deus do bem-estar. Eu quero me sentir bem, nessa igreja eu sinto bem, eu fico aqui, naquela igreja eu sinto paz, eu fico aqui, naquela outra igreja é melhor, que a gente pode até dar uma dançadinha, na outra aquela igreja a gente canta uma cantinho diferente, não, é muito mais do que tudo isso, não é bem aí por aí o caminho é a cruz, o caminho é a cruz, o caminho é a cruz. E Jesus, quando dá a chave a Pedro, Pedro abre depois as portas no dia de Pentecostes e diz, aquele Jesus que vocês crucificaram, aquele Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou. Isso serve a cada um de nós, sim, nós temos a chave, graças a Deus, mas nós crucificamos Jesus pelos nossos pecados, nós pregamos numa cruz pelos nossos pecados, mas ele, na sua infinita misericórdia, derrama o seu sangue para nos lavar e fazer de nós um povo novo, um povo onde tem as chaves do reino dos céus. Então, meus irmãos e irmãs, é bonito quando a gente olha isso. Daí eu vou contar a história de outra historinha que eu vi, né? Isso é para quem passa a noite inteira sem dormir, daí fica olhando uma monte de história. Daí, veja bem, uma outra história, né?
um jovem trabalhava junto com outro jovem, e o jovem falou assim: não, eu vou para a igreja, olha, hoje é domingo, eu vou para a igreja, vão na igreja comigo. Ele, em todo lugar, sempre estava junto, eles brincavam, jogavam bola, fazia isso, fazia aquilo. E aquele jovem chamou outro: vamos para a missa. Ele falou: olha, eu fui criado com a minha família evangélica, eu nunca fui nessas igrejas não, nunca fui nessas coisas não, mas vamos comigo. Ele falou: tá certo, eu vou com você na igreja. Foi na igreja, e chegou lá na igreja, ele ficou olhando, o povo cantou, ele falou que até deu uma balançadinha assim também, né? E todo mundo, isso, aquilo, o padre pregou muito bonito, de repente aquilo tudo no altar, aquelas coisas acontecendo, ele ficou prestando atenção, ele ficou impressionado, ele falou: eu fiquei impressionado com tudo aquilo, eu nunca tinha entrado numa igreja católica. Mas quando eu saí de lá, o meu amigo chegou para mim e disse assim: olha, na outra semana vai começar um cerco de Jericó, e você vai comigo todo dia 5 horas da manhã. Ele falou: não é possível, eu não vou 5 horas da manhã, todo dia 5 horas da manhã, eu vou acordar antes da hora, e depois como é que fica? Para o meu dia inteiro de trabalho, eu tenho que trabalhar, eu trabalho numa loja de rações, e eu não vou ficar o dia inteiro depois com sono. Ele falou: não, você vai comigo, Deus vai dar força para você, você vai comigo. E o camarada toca falar na cabeça dele: Deus vai dar força para você fazer, vão comigo, vão pelo menos na segunda-feira. Ele foi na segunda-feira, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã ele chegou lá, e ele falou assim, tinha um monte de tiazinha. Assim que ele falou: ei, Miguel, é Zé Miguel, José Miguel. Ei, rapaz. Daí, veja bem, daí tinha um monte de tiazinha, as tiazinhas começaram a fazer oração. E fazer oração, levantava o braço, não é que elas falavam em árabe, assim que ele dizia, não é que elas começaram lá, de repente começaram, não é que elas falam em árabe, elas estavam falando em árabe. Ele, sem entender nada, ele falou assim, as tiazinhas começaram a rezar, de repente fecharam os olhos, levantaram o braço e começaram a falar em árabe. Eu olhei aquilo, estava interessante, o padre colocou tudo lá em cima e deu a volta com o Santíssimo. Estava uma coisa, não, falar com Deus. E ele falou: eu vou falar com Deus, eu buscando Deus. No segundo dia, as tiazinhas todinha levantando o braço de novo, fazendo oração e falando: Jesus está curando isso, Jesus está fazendo aquilo. Ele falou assim: essas tiazinhas passaram a noite lendo as intenções que a gente botou em cima, na frente do altar, né? Que bota a caixinha na frente. E ele dizia: essas tiazinhas passaram a noite inteira lendo todas aquelas intenções para dizer assim, que Jesus estava curando isso, que Jesus estava fazendo. São sabidas essas tiazinhas, viu? São sabidas. Mas daí ele lá, e de repente vão falar em árabe, ele só olhando tudo, isso, aquilo. E começava ali rezando, e o povo começava a dançar um pouquinho, ia cantar, e ele cantava. Terceiro dia, ele foi o terceiro dia, 5 horas da manhã, puxa vida, 5 horas, vamos lá rezar, o que Deus quer, né? Que Deus quer para ele. Ele não acredita muito, não sabe nada do que está acontecendo, não sabia nada daquilo, mas se Deus está me chamando, eu vou ali, né? E terceiro dia, no quarto dia, na quinta-feira, foram fazer oração em direção a ele. Quando ele olhou assim, estava todo mundo virado para o lado dele, com a mão levantada. Ele olhou assim e falou: meu Jesus, o que é que está acontecendo, né? E começou todo mundo a chorar, levou com os braços erguidos, começaram a chorar. Eu falei: nossa, acho que eu vou morrer, né? Ele pensava: eu acho que eu vou morrer. E assim que ele começou a pensar que ia morrer, de repente elas levantaram o braço e começaram a cantar com alegria, cantar louvor, glorificando a Deus, dando glória a Deus, dando glória. Eu falei: estão dando glória porque eu vou morrer, será possível, né? Oxe, naquele quinta-feira, daí vieram sobre ele, colocaram a mão sobre ele, e ele começou, não é que o meu coração começou só a fazer de repente eu comecei a falar árabe também. Eu comecei aí ele experimentando aquele negócio. Daí ele foi embora para trabalhar, ele entrou no serviço, chegou na porta ali na calçada, quando eu vi ele estava, não é possível, deixa eu entrar lá para o depósito. Entrou lá para o depósito,
E lá no depósito, Candabaria. E todo lugar que ele entrava, ele falou, não, amanhã eu volto na igreja para essas mulheres tirar esse árabe que elas colocaram em cima de mim, né? Ele foi na igreja, chegou na igreja, daí ele foi batizado realmente no Espírito Santo. E o Senhor disse para ele na sexta-feira, falou, eu te escolhi para que você seja um jovem diante de muitos outros jovens. Você vai atrair tantos outros jovens, você vai ser um sinal para uma juventude inteira, né? E ele falou assim, mas como, né? Como é que eu não sabia? Ele não sabia o que era profecia, não sabia o que era oração em língua, não sabia nada dessa igreja, mas o Senhor chamou e realmente ele foi junto com seus amigos e falou, olha, mas Jesus me chamou lá, e começou as tiazinhas chorando, e começou a contar essa história. Quando ele foi ganhando jovem, hoje em dia ele tem uma multidão de jovens que acompanha ele fala, ele brinca, ele conversa, ele prega a palavra de Deus hoje, porque o Espírito Santo tomou conta do coração dele. Hoje ele é um grande sinal para um monte de jovens, né? Então, quer dizer, ele falou assim, Deus tinha os planos, né? Se a gente vê as coisas sobre aborto, sobre morte, Deus está chamando jovens, Deus está chamando novos catequistas, né? Deus está chamando novas pessoas para que forme o seu exército de batalha, né? Que esteja à frente dos jovens, à frente dos casais, à frente das coisas que nós temos por aí afora, para ser um sinal do amor de Deus, sinal da sua presença. O Senhor está dando a chave para cada um. Se nós temos a grande chave, que é a igreja, que nos conduz aos céus, você tem a chave, né, da graça de Deus. Essa chavezinha abre o seu coração. Se você abrir o seu coração, você sabe o que Deus deseja para você. Aquele rapaz com o coração fechado, sem entender muita coisa, até que conseguiram abrir a portinha do coração dele, daí ele falou, estou aqui, né? Estou aqui, e Deus fez muitas maravilhas na vida dele. São Paulo diz, profundidade da riqueza, sabedoria e da ciência, são inescrutáveis os juízos de Deus, são inescrutáveis, quer dizer, não se pode tocar o juízo de Deus, não se pode entender todos os planos que Deus tem para nós. Duas crianças evangélicas que entram numa igreja, que fica olhando, eu já disse aqui, fica olhando quando o padre levanta a hóstia, e elas ficam fitando, quando termina a missa, vai correndo na sacristia, eu quero um pão daquele, mas o padre falou, não, mas vocês têm que fazer preparação, não, eu quero um pão daquele, padre, por favor, eu quero um pão daquele. O padre enfiou a mão lá dentro da cuia que tem lá, pegou uma hostiazinha e deu para a menina olhou e falou, não é esse aqui não é esse pãozinho não, é aquele que o Senhor consagrou lá no altar, é aquele que o Senhor levantou lá no altar. Ela não falou consagrou, aquele que o Senhor levantou lá no altar, é daquele que eu quero, porque ali eu sei que a glória de Deus está refulgindo, eu vi o brilho daquele pão em cima do altar. Então Deus tem chamado em muitos sinais a tantas pessoas, né? Então, como disse o cardeal, não é uma passagem aqui, não é uma palavra ali, que a pessoa funda uma igreja com uma palavra daqui, não. É todo o conteúdo, lá do profeta até Jesus, e depois Atos dos Apóstolos, vai até o Apocalipse, né? Quando mostra aquela Jerusalém celeste com 12 portas, 3 portas para frente, 3 para trás, 3 de um lado, 3 do outro, sustentado por 12 colunas, e dela, do altar dali, o fogo que entra e saem rios de água viva. É a grande visão da Nova Jerusalém, que está no livro do Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vivemos a nossa igreja católica. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos apresentar a Deus nossas preces, pedidos, conforme indica a primeira parte aqui das orações que nós temos no jornalzinho, né? A gente vai fazer essa primeira parte. No final de cada oração, nós vamos dizer: atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Senhor, vós que construístes a igreja sobre a rocha da fé, guardai-a de toda atitude de fechamento em si mesma e ajudai-a a se abrir sinodalmente aos desafios da sociedade, sempre na fidelidade ao Evangelho, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Vós que detestes a Pedro a responsabilidade pela comunidade, motivai as autoridades a assumir com coragem a defesa dos pobres e necessitados. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Vós que quereis que vossos fiéis caminhem unidos, dai aos membros da nossa comunidade crescer em alegria, amor e fraternidade. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Vós que fortaleceis os passos dos seguidores de vosso Filho, concedei sabedoria e fidelidade aos catequistas e servidores da comunidade em sua missão de evangelizar. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Nós tivemos Patrícia, que partiu do nosso meio. Tivemos um jovem também de 19 anos. Aqui no Rafael, parece que um jovem de 13 anos, né, que foi morto. Tantas pessoas, de repente, partindo do meio da gente. Irmãos, pessoas queridas, pessoas conhecidas, que às vezes, né, outra nossa irmãzinha que morreu aqui próximo da gente, já de idade um pouquinho mais avançada, né? E assim a gente vai colocando cada um desses irmãos. Jesus, que com a chave da cruz abriu as portas do céu, possa conduzir esses irmãos, tantos inocentes que morrem de repente, como aqueles que viveram uma vida e se ofereceram a Deus, se entregaram. Coloca pessoas da sua casa, da sua família, entes queridos que você carrega no seu coração. Coloca pelas mãos de Maria, nas mãos daquele que é nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós colocamos também tantas pessoas enfermas, pessoas com câncer, pessoas que lutam pela vida. Quero até colocar um irmão meu que está para fazer um negócio no coração. As pessoas que sofrem de alguma enfermidade, nossas doenças. Levanta a sua mão com a sua enfermidade. Como disse aquele jovem que as tiazinhas estavam rezando pela cura de muita gente, porque Jesus cura realmente. E a gente pede com muita fé que esse Jesus, através do arcanjo Rafael, traga a unção de cura a cada um de nós. Aquelas pessoas que mais precisam, que visite aquele ente querido que nós entregamos à misericórdia de Deus, que possa visitar e levar a cura, a libertação, a graça.
nós pedimos pela intercessão da Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma pessoa, através das redes sociais, tem pedido muita oração pela sua família. Só Deus sabe o que ela passa, a situação da sua casa, da sua família, né? Outras pessoas têm pedido, nessa situação que nós vivemos no mundo hoje em dia, que os pais, os filhos, os casais parecem não se entender mais. Cada vez mais difícil viver família, cada vez mais difícil viver em paz, dentro da própria casa, dentro da própria casa. Vamos rezar por nossas famílias. Ainda estamos no mês de agosto. Hoje lembramos de tantas criancinhas, né, que precisam da graça de Deus. Hoje também nós lembramos. Ainda ontem lembramos dos policiais. E cada dia a gente lembra de uma coisa, né? E tantas pessoas que pedem nossas orações para que Nossa Senhora, ela que é mãe de cada um dessas crianças, de um modo especial, tantas crianças abortadas. Eu quero dizer uma coisinha para vocês. Toda vez quando eu era padre de São Sebastião, cada vez que a gente ia a Maragogi, eu sempre ouvia. Passeando na calçada de Maragogi, eu escutava como um bramido de muitas vozes. De muitas vozes. Como se fizesse... Uma outra vez eu sentado ali, apareceu um historiador. Eu olhei assim, ele começou a falar comigo, parece que por vontade divina. Ele falou: eu lembro, eu sei como é que funcionava. Os navios negreiros entravam por aqui, entravam por ali, onde é aquele hotel. Descarregavam os negros aqui atrás, que iam para Palmares. E antes que o navio entrasse, todos aqueles que já estavam nos porões mortos eram jogados nas águas do mar. Aquilo me chamou atenção. Eu nunca mais deixei de rezar por tantas almas esquecidas. Almas esquecidas, né? Talvez o clamor dos anjos de cada uma daquelas almas, clamando que reze por eles. Não somente aqueles negros, mas quantos índios no meio do mato, quantas situações de pessoas abandonadas, quantas situações difíceis de pessoas que às vezes ficam sozinhas dentro de uma casa. Semana passada, foi um outro senhor simplesmente encontrado morto dentro de casa. Não tinha mais família, não tinha mais nada, né? É uma situação difícil. Que Nossa Senhora nos ajude a olhar tantas situações em derredor de nós. Que o sangue de Jesus derramado na cruz ajude essas almas, na sua infinita misericórdia, possa acolher juntamente com seus santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu poderia passar a noite aqui, tem a situação de guerra, né? Nossa Senhora pediu muito que rezasse muito até 13 de outubro. Deu até data. Pode ser que um grande dragão vermelho se una à Rússia e bote fogo na Europa. A China se unir com a Rússia e lançar fogo sobre a Europa, quem sabe? A situação no mundo inteiro é uma situação difícil. Mas eu queria rezar por nós que somos igreja hoje. Se o nosso clamor chega aos céus, muitas coisas podem ser derrubadas. Como aqueles sacerdotes que rezaram em torno da muralha de Jericó e foram derrubadas aquelas muralhas. Por isso você cristão, reze. Você cristão, você que tem uma chavezinha, coração aberto, né? Reze, peça por essa situação do mundo inteiro. Nós que somos a igreja hoje,
nossos catequistas, nossos irmãos, aqueles que fazem parte dessa igreja, não se deixe levar nunca pelo mundo. Não se deixe levar pelas histórias do mundo. Estão falando agora até de uma memória quântica. Eu não sei o que é, não. Eu não sei nem falar. Estão falando de um negócio que vai resolver o problema de todo mundo, até da sua fé. Vai mostrar para você até um Deus. Até um Deus vai mostrar para você. Estão dizendo. Dinheiro vai sumir, prepare, né? Vai desaparecer tudo. Vai sumir dinheiro, vai sumir tudo vai ser, sei lá, se vai ser virtual, se vai ser por um aparelho, se vai ser por qualquer coisa, ou quem sabe se eles vão botar um chip na sua testa ou na sua mão, para você saber das coisas, quem sabe, Deus é que sabe, mas nós somos os cristãos de hoje chamados à oração constante.